Salve meu amigo, minha amiga concurseiro que nos acompanha aqui no meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Arpini e eu vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Hoje nós temos mais um encontro sobre legislação penal especial e eu vou tratar com vocês especificamente sobre a Lei 12.830 de 2013, a Lei de Investigação Criminal pelo Delegado de Polícia. Eu separei aqui os artigos mais importantes que mais têm incidência em concurso público, porque é uma lei razoavelmente curta e ela é direcionada a você, meu caro colega que está estudando para delegado de polícia, está estudando para alguma outra carreira policial. Essa lei é de suma importância e ela cai frequentemente em concurso. Então vamos direto para o que interessa. Pessoal, olha só, o nosso artigo 2º aqui da Lei 12.830 de 2013 diz o seguinte: as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. Quando nós estamos diante de infrações penais, pessoal, eu quero que vocês relembrem o conceito que já foi abordado aqui nas nossas aulas anteriores. Infração penal é gênero, da qual deriva a espécie crime e contravenção penal. Exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusiva do Estado, ou seja, a atividade investigativa ela é exclusiva do Estado. Só pode haver investigações por aquelas pessoas que estejam investidas em cargos que são exclusivos da atividade investigatória do Estado, ou seja, o cargo de delegado de polícia, seja da Polícia Civil ou da Polícia Federal, o membro do Ministério Público, que também pode instaurar investigação com base na Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, instaurar o PIC, o Procedimento Investigatório Criminal. Em essência, são somente essas pessoas investidas nos cargos essenciais do Estado que são exclusivos para a investigação de infrações penais. Fora isso, nós não temos nenhuma outra pessoa ou nenhum outro cargo que não seja essencial do Estado que pode conduzir investigações criminais. Vamos dar seguimento então. Parágrafo 1º do artigo 2º diz o seguinte: ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial. Pessoal, aqui eu quero deixar uma dica para vocês. Sempre que vocês encontrarem a palavra autoridade policial, ela é sinônimo de delegado de polícia. Então, sempre que vocês se depararem com essa expressão, autoridade policial, automaticamente vocês leiam delegado de polícia. Dando seguimento, cabe a condução da investigação criminal por meio do inquérito, ou seja, o inquérito policial é um instrumento pelo qual se dará a investigação criminal. A investigação criminal ela é dividida em 3 etapas. Nós temos toda a persecução criminal, ou a persecutio criminis, como a gente chama. Nós temos a investigação preliminar, nós temos a instrução processual penal, que é dentro da ação penal, e nós temos a execução penal. O delegado de polícia e o membro do Ministério Público, quando instaura o PIC, eles atuam basicamente na primeira fase, na investigação preliminar. Como nós estamos tratando exclusivamente da Lei 12.830 de 2013, que fala da investigação pelo delegado de polícia, o delegado ele vai se limitar apenas à investigação preliminar nessa primeira fase. E aí o instrumento utilizado para a investigação criminal é o inquérito policial e o termo circunstanciado. O inquérito policial ele serve para as infrações penais de médio e maior potencial ofensivo. Já o termo circunstanciado do artigo 69 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, ele serve para a apuração de infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, aquelas que têm pena privativa de liberdade máxima abstratamente cominada igual ou inferior a 2 anos, cumulado ou não com multa, e também as contravenções penais, ou seja, aquilo que não estiver na seara da infração penal de menor potencial ofensivo é investigada através de inquérito policial, com exceção da Lei Maria da Penha, que todos os procedimentos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher serão investigados por inquérito policial. Vamos voltar então. O outro procedimento previsto em lei, aqui como eu falei para vocês o termo circunstanciado, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias da materialidade e da autoria de infrações penais, ou seja, pessoal, o inquérito policial ele busca colher elementos informativos acerca de materialidade e autoria da infração penal que está sendo investigada, seja ela de médio, maior ou menor potencial ofensivo. Esse é o objetivo da investigação criminal, ou seja, é buscar a autoria e materialidade da infração penal. Vamos voltar. Aqui o que eu deixei para vocês? Eu deixei uma tabela com a diferenciação
do inquérito policial e do termo circunstanciado. Primeira coisa, o inquérito policial ele está disposto do artigo 4º ao artigo 23 do CPP. Logo em seguida, ao artigo 24, nós já entramos na segunda fase da persecução criminal, que aí a gente está falando da ação penal. O termo circunstanciado está no artigo 69 da Lei 9.099 de 95. Aqui eu quero dar uma diferenciação básica a respeito do termo circunstanciado e do inquérito policial. O inquérito policial, por exemplo, ele tem uma peça ao seu final que se chama relatório, que é um ato privativo do delegado de polícia, diferentemente do termo circunstanciado. O termo circunstanciado é um procedimento investigatório criminal. O termo circunstanciado ele não tem o relatório como tem o inquérito policial. Essa é uma das diferenciações que nós temos dentro desses dois procedimentos policiais, desses procedimentos administrativos de investigação. Vamos voltar. A primeira característica que nós temos dentro do inquérito policial é a obrigatoriedade. A obrigatoriedade está no artigo 5º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Ou seja, o delegado de polícia, tomando conhecimento de uma infração penal perseguida através de ação penal pública incondicionada, ele é obrigado a instaurar inquérito policial. Traduzindo, pessoal, se eventualmente o delegado de polícia fica sabendo, toma conhecimento acerca de um homicídio, ele é obrigado a instaurar inquérito policial para averiguar esse crime de homicídio. Diferente do que acontece nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, por exemplo, ameaça e agora o estelionato, e também de ação penal privada. A ação penal privada, o delegado de polícia só vai poder instaurar inquérito caso haja requerimento da vítima, e na ação penal pública condicionada à representação, desde que haja a representação da vítima. Agora, se o crime for, mais uma vez, de ação penal pública incondicionada, é obrigatória a instauração do inquérito policial por parte do delegado de polícia. Vamos voltar. Segunda característica, o inquérito policial ele é sigiloso, com base no artigo 20 do Código de Processo Penal. Somente o sigilo não incide ao advogado e a seu cliente. Ou seja, aqui nós temos que lembrar da súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante número 14, pessoal, ela garante ao advogado o acesso aos autos do inquérito policial, ainda que sem procuração, mesmo que esses autos do inquérito policial estejam conclusos à autoridade policial. O advogado ele só não vai poder ter acesso às diligências que estão em andamento. Por exemplo, uma interceptação telefônica. É uma diligência que está em andamento, o advogado não vai poder ter acesso. Agora, todos os outros elementos que já foram documentados dentro desse inquérito policial é lícito, é obrigatório pelo delegado de polícia dar vista ao advogado caso se dirija até a repartição policial para ter acesso aos autos deste inquérito, correto? Vamos voltar. O inquérito policial ele também é inquisitivo, artigo 14 do Código de Processo Penal. O que é a inquisitoriedade? A inquisitoriedade quer dizer que o inquérito policial ele carece de contraditório e ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal é exercido dentro da ação penal e não no inquérito policial na fase de investigação preliminar. O inquérito policial ele também é dispensável. Por quê? Artigo 46, parágrafo 1º do CPP. Caso o membro do Ministério Público, que é o dominus litis, ele é o dono da ação penal, ele tenha elementos informativos suficientes para o oferecimento da denúncia, ele não precisa do inquérito policial para oferecer a denúncia contra um crime de ação penal pública incondicionada. Aí incide o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Havendo elementos de materialidade e autoria, o membro do Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia. Como eu disse, digamos que, por exemplo, o membro do Ministério Público ele tenha recebido elementos de uma ação civil. A gente tem, por exemplo, uma ação de família, em que fica evidenciado que houve um abandono material por parte do pai contra o filho. Nesse caso, se o juiz de direito da Vara da Família, da Infância e Juventude oficial, membro do Ministério Público com base em todos os documentos constantes daqueles autos daquela ação civil, o membro do Ministério Público visualizando aquilo ali, aí ele já tem autonomia com base no princípio da obrigatoriedade, vendo que tem materialidade e autoria, oferecer denúncia pelo crime de abandono material contra esse pai em desfavor do seu filho. Mesmo que ele não precise do inquérito policial. Ele não vai precisar pedir a instauração de inquérito policial com base nesses documentos que ele recebeu do juiz de direito. Ele vai simplesmente oferecer denúncia porque o inquérito policial ele é dispensável. Não necessariamente o membro do MP precisa ter um inquérito para oferecer denúncia. Vamos voltar. Ele também é escrito, artigo 9º do CPP. O que quer dizer?
Todas as diligências feitas dentro do inquérito policial, elas têm que ser reduzidas a termos, elas têm que ser colocadas por escrito. E aí nós temos um procedimento, nós temos vários atos circunstanciados e seguidos que formam o inquérito policial. Mas todos esses atos que são feitos dentro do inquérito precisam ser documentados. O inquérito precisa ser escrito. Outra característica do inquérito policial é a indisponibilidade, que está no artigo 17 do Código de Processo Penal. Quer dizer o quê? O delegado de polícia ele não pode dispor do inquérito policial. Se, por exemplo, ele instaurou um inquérito policial para apuração de determinado crime, chegou ao final dessa investigação, ele não descobriu a autoria e não conseguiu provas de materialidade suficientes. O que o delegado de polícia precisa fazer? O delegado de polícia ele não pode simplesmente pegar esse inquérito policial e arquivar na repartição policial. Ele tem que remeter ao judiciário para que o promotor de justiça requeira o arquivamento. Ou seja, quando nós estamos falando da indisponibilidade do inquérito policial, quer dizer que o delegado de polícia não pode dispor desse inquérito, ou seja, ele não pode pegar esse inquérito e arquivar na repartição policial. O arquivamento vai passar pelo crivo do judiciário. Ainda passa pelo crivo do judiciário. Por quê? Porque o ministro Luiz Fux ele concedeu uma liminar numa ação direta de inconstitucionalidade e suspendeu o novo artigo 28 do Código de Processo Penal com base na lei anticrime. Quando cair essa liminar, pessoal, provavelmente vai cair, vai acontecer o seguinte: o arquivamento do inquérito policial ele vai se dar dentro da estrutura do Ministério Público e não vai mais passar pelo Poder Judiciário. Essa é a primeira diferenciação que vocês têm que ter. Mas, a princípio, nesse momento, agora, falando para vocês atualmente, a sistemática do arquivamento do inquérito policial ainda passa pelo Poder Judiciário. Correto? Vamos seguir, então. Outra característica é a oficialidade. Quer dizer o quê? Que a investigação criminal ela vai se dar por uma autoridade oficial do Estado, só corroborando com o artigo 2º que nós falamos, que essa autoridade policial é o delegado de polícia. E aqui eu deixei um adendo, eu coloquei uma atenção e coloquei o seguinte: dependendo da autoridade investigada, não é o delegado de polícia o competente para a investigação. Se eventualmente nós temos um promotor de justiça que é alvo de uma investigação criminal, quem vai investigar esse promotor de justiça é o Procurador-Geral de Justiça, ou seja, é o chefe do Ministério Público do Estado no qual aquele membro do MP está vinculado. Acontece a mesma coisa com o juiz de direito. Se um juiz de direito é alvo de uma investigação criminal, quem vai conduzir essa investigação é alguém designado do órgão de cúpula do Tribunal de Justiça ao qual aquele juiz de direito está vinculado, ou seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Vai ser algum desembargador direcionado para aquela investigação que esteja inserido no órgão de cúpula do tribunal, do colégio especial, do órgão especial do Tribunal de Justiça para seguir com as investigações contra esse juiz de direito. Correto? Vamos lá então, dando seguimento. Já caminhando para o final da nossa aula, olha só. Os prazos para a conclusão do inquérito policial. O inquérito policial ele vai ter que ser concluído em 10 dias se o réu estiver preso e em 30 dias se o réu estiver solto. E aqui nós temos uma simples divisão por 2 para nós vermos qual é o prazo para o oferecimento da denúncia, que está lá no artigo 41 do CPP. Nós temos 5 dias para oferecer denúncia contra réu preso e 15 dias para oferecer denúncia contra réu solto. Dando seguimento, inquérito policial em crimes contra a economia popular da Lei 1521. São 10 dias se o indivíduo estiver preso ou solto, independente da situação do indivíduo. E aqui eu quero deixar uma dica para vocês, pessoal. Esse prazo de réu preso, ele é um prazo penal. O que eu estou querendo dizer com isso? É um prazo que se conta o dia do início e se exclui o dia do final. Por quê? Porque esse é um prazo que restringe a liberdade do indivíduo. Então, restringindo a liberdade do indivíduo, nós contamos ele como um prazo penal e não como um prazo processual. Porque o prazo processual é diferente. O prazo processual nós excluímos o dia do início e incluímos o dia do final. Correto? Voltando. Inquérito policial da Polícia Federal. 15 dias estando indiciado preso e pode ser prorrogado esse período por mais 15 dias. O inquérito policial militar, 20 dias caso o indivíduo esteja preso e 40 dias se o indivíduo estiver solto. E o inquérito policial na lei de drogas é 30 dias se o indivíduo estiver preso e 90 dias se estiver solto. E pode haver a prorrogação desses prazos com base na lei 11.343 de 2006. Parágrafo 2º aqui nos diz o seguinte: durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem a apuração dos fatos. Ou seja, o delegado de polícia é a autoridade incumbida de fazer toda a investigação criminal. A investigação criminal ela pressupõe a requisição de perícia, por exemplo, uma perícia grafotécnica, uma informação, documentos que foram analisados,
dados que interessem à apuração do fato, por exemplo, um auto de exame de corpo de delito, como eu falei para vocês, uma perícia grafotécnica, um auto de constatação de rompimento de obstáculo, auto de exame de corpo de delito e conjunção carnal, auto de necropsia, tudo isso faz parte da investigação criminal. São requisições que podem ser feitas pelo delegado de polícia para apuração da infração penal, na busca da autoria e da materialidade. Parágrafo 3º está vetado, pessoal. Vamos dar seguimento no parágrafo 4º, que diz o seguinte: o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico. Ou seja, a avocação é chamar para si o procedimento. Ou seja, o superior hierárquico, digamos que o chefe de polícia verifique que há uma investigação em uma delegacia de polícia direcionada à investigação de um crime de furto. Mas aí o delegado de polícia verifica, o delegado de polícia e o chefe de polícia verificam que naquele caso não é simplesmente um crime de furto, digamos que é uma investigação sobre organização criminosa que está atuando na capital do estado. Naquele momento, o superior hierárquico, que é o chefe de polícia, ele pode avocar para si esse inquérito policial e dar seguimento a essa investigação, como eu disse para vocês, de uma organização criminosa, que aparentemente iniciava-se como um crime de furto. Mediante despacho fundamentado, ou seja, o superior hierárquico, o chefe de polícia, vai ter que fundamentar essa avocação no inquérito policial por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Nós temos esses outros dois motivos. E aí nós temos que olhar a lei orgânica de cada uma das polícias civis que nós vamos prestar o nosso concurso, para saber quais são os motivos e qual é o regulamento da corporação que pode prejudicar a eficácia da investigação, fazendo com que o chefe de polícia possa avocar para si essa investigação ou fazer a redistribuição para outro delegado de polícia. Nada impede de que ele faça a redistribuição para outro delegado de polícia nessa investigação. Parágrafo 5º. A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado. O que quer dizer a remoção? A remoção é o seguinte procedimento, pessoal. O delegado de polícia, ele chefia uma delegacia em determinado município. Digamos que por razões de interesse público, não é mais conveniente deixar esse delegado de polícia nesse determinado município. Nesse caso, por ato fundamentado do chefe de polícia e havendo um interesse público, pode haver a remoção desse delegado de polícia para outra delegacia, em outra circunscrição daquela comarca que seja melhor conveniente para a segurança e o interesse público daquele delegado de polícia. Ou seja, é retirar ele de um lugar e colocá-lo em outro, mas por razões de interesse público e devidamente fundamentado. Correto? Olha só. Parágrafo 6º. O indiciamento privativo do delegado de polícia. Como eu falei para vocês, o indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia que vai no relatório do inquérito policial, que é ali onde o delegado de polícia vai tirar todas as suas conclusões acerca da apuração da infração penal, colocando aquele indivíduo como autor e a materialidade do crime, tudo dentro do relatório ao final do inquérito policial. Dar-se-á somente por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Ou seja, o delegado de polícia vai relatar o inquérito policial na seguinte forma: foi instaurado inquérito policial para apuração do crime de furto. Realizadas todas as diligências, verifica-se que houve o rompimento da residência da vítima e de lá foi subtraído uma televisão. Testemunhas avistaram o investigado na residência da vítima no momento do furto, tendo em vista a colheita de informações acerca de outras testemunhas nos autos, verifica-se que o investigado é o possível autor da prática do crime de furto. Desse modo, indicio o investigado na prática do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2º, rompimento de obstáculo à subtração da coisa. E aí esse é o primeiro ato que é privativo do delegado de polícia e é a primeira forma de imputação àquele investigado, que posteriormente vai virar um denunciado, um acusado e efetivamente pode vir a ser um condenado. Tudo certo? Então, para fechar aqui o estudo da Lei 12.830 de 2013, o artigo 3º diz o seguinte: o cargo de delegado de polícia ele é privativo de bacharel em direito, ou seja, o indivíduo deve ter o diploma de bacharel em direito para exercer o cargo de delegado de polícia, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem magistrados, membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados. Uma curiosidade que eu tenho que falar para vocês a respeito do bacharel em direito é quanto à questão do tempo de atividade jurídica para o exercício da função de delegado de polícia. É sabido, pessoal, que o membro do Ministério Público e o juiz de direito, ao assumirem o cargo de juiz e de promotor, eles devem ter um tempo mínimo de atividade jurídica. Esse tempo mínimo de atividade jurídica é 3 anos. Inicialmente, para o cargo de delegado de polícia, isso não havia nenhuma previsão
constitucional e muito menos em leis orgânicas de polícias civis. Mas o que acontece? Algumas polícias civis, elas acabaram inserindo dentro da sua lei orgânica o prazo de 3 anos para o exercício da atividade jurídica. Eu vou dar um exemplo para vocês. No estado do Rio Grande do Sul, a Polícia Civil do estado do Rio Grande do Sul, ela exige do bacharel em direito que vai exercer o cargo de delegado de polícia o mínimo de 3 anos de atividade jurídica. Agora, quando vocês forem prestar o concurso, seja para a Polícia Civil do estado do Rio Grande do Sul, Polícia Civil do estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e qualquer outro estado da federação, vocês devem olhar o edital. Se o edital, por exemplo, pedir a vocês 3 anos de atividade jurídica e vocês forem na lei orgânica desse estado, da carreira de delegado de polícia e verificarem que não há necessidade dos 3 anos, esse edital é facilmente impugnável. Então, essa é a dica que eu deixo aqui para vocês que estão prestando concurso para delegado de polícia, para que vocês verifiquem isso. Sempre olhem a lei orgânica do estado no qual vocês vão prestar o concurso para delegado de polícia e posteriormente verifiquem o edital. Pessoal, assim a gente encerra a nossa aula. Eu fico a dispor para qualquer dúvida que vocês tenham. Eu desejo a vocês um ótimo estudo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!